Hoje vamos falar de um tema muito apaixonante, a genética. Quem me pode dizer que é um gene? Um gene é uma parte do DNA que transmite a informação genética. Muito bem, mas vocês sabem o que é a informação genética? São todas as características que herdamos dos nossos pais. Excelente! Na grande maioria das células do corpo, cada um de nós tem 2 jogos de DNA. E por quê? Porque recebemos um jogo de cada um dos nossos pais. E por sua vez, eles também têm este jogo duplo de DNA que herdaram dos seus pais. No entanto, existem algumas exceções. Como quais? Como as células sexuais ou gametas, que têm um só jogo de DNA. Estes gametas provêm de células que dividem pela metade sua quantidade de DNA. No homem falamos dos espermatozoides e nas mulheres dos óvulos. Quando uma célula se divide, também se divide seu material genético, deixando um só jogo de DNA em cada célula. Todo este processo se chama meiose. Na fusão destes gametas, ambos os jogos de DNA juntam-se para formar a primeira célula do nosso corpo, chamada zigoto. Ou seja, que cada uma das milhões e milhões de células de nosso corpo provém dessa primeira célula? Isso mesmo. Em cada um de nós, esse zigoto se dividiu para formar 2 células. Ao dividir-se, deram 4, que se dividiram novamente para dar 8, 16, 32 e assim até completar todo o nosso corpo. Claro, mas a diferença entre este tipo de divisão celular e a que se produz quando se formam os gametas é que aqui as células não dividem seu DNA pela metade e se mantêm sempre com o mesmo número de jogos, ou seja, 2. Mas como fazem as células para dividir-se em 2, sem dividir seu DNA pela metade? Esta é uma forma de divisão chamada mitose. Antes de dividir-se, a célula faz uma cópia exata do seu material genético. Cada uma dessas cópias irá para cada uma das células filhas. Faz uma xerox das células? Essa ideia pode ajudar você a compreender a mitose. Eu estava procurando você porque eu queria te convidar para uma festa muito divertida. Nossa, uma festa? Que bom! E o que se comemora? É o aniversário dos meus primos. Como? Dos meus primos? Quantos primos você tem que fazem aniversário no mesmo dia? Acontece que eles são gêmeos. Não sabia que você tinha primos gêmeos. Mas se eu conheço um primo seu? Claro, ele sempre estava sozinho. Na verdade, você só viu uma vez cada um. Mas como são muito parecidos, pensou que era o mesmo. Você não estará se confundindo? E na verdade são gêmeos não idênticos? Estou dizendo que eles são muito parecidos. Não, o que eu estou perguntando é se são geneticamente iguais ou se seus genes são diferentes. Como vão ter genes diferentes se nascem os 2 da mesma barriga? Ai, Mate, isso não tem nada a ver. Afinal, o que eles são? Gêmeos monozigóticos ou dizigóticos? Oh, por parecidos que são, eu diria que são monozigotos, ou seja, idênticos. Seria muito chato cumprimentar 2 vezes a mesma pessoa. É verdade, mas não se preocupe, é fácil reconhecê-los. Um deles tem uma cicatriz na testa. Ótimo, obrigada pelo dado. Vou levar em conta. CRISPR-Cas9 é um nome dado para uma técnica de edição genética utilizando para modificar sequências de DNA. Pesquisadores usam a Cas9 junto com um RNA guia para recortar a parte que é de interesse no DNA. Quando a pessoa fica doente, é necessário fazer os exames para ver se vai precisar de fazer cirurgia para fazer a retirada ou substituição dos genes. O CRISPR e Cas9 formam um complexo que serve como sistema imunológico para as bactérias. A técnica mexe com a função de uma proteína conhecida como P53. Mas o problema é que na ausência de P53, as células também crescem desordenadamente, causando assim um aumento da incidência do câncer.